Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar de um conceito em lógica que é requisito lógico, tá bom? Quando a gente começa a ir cada vez mais fundo no pensamento lógico, aprender as suas relações de inferências entre enunciados, etc. Né? Você começa a se acostumar com as estruturas lógicas para análise de discursos, etc. Isso vai aumentando cada vez mais a sua possibilidade, né? as suas possibilidades de compreensão e de argumentação, nesse caso. Né? Você vai tendo habilidades maiores para o debate. Você consegue, ler uma notícia de um jornal, ver o que estava dizendo ali o jornalista e comparar com se aquelas razões são suficientes por elas mesmas, para aquela opinião que está sendo dita e tudo mais. Você consegue perceber que às vezes falta uma coisa a ser dita, coisa que talvez sem uma análise das relações dos enunciados que o jornalista está colocando, você não conseguiria fazer, etc. Ou seja, você melhora a sua capacidade de articulação e de reconstrução até mesmo dos argumentos. Você passa uma pessoa diz um argumento para você, você consegue perceber que aquele argumento estava um pouco confuso, você consegue inclusive clarear, não é? Isso é feito de determinadas maneiras e requisitos lógicos são importantes, principalmente quando a gente está avaliando um argumento para saber se a gente sustenta um juízo de que é um argumento verdadeiro ou não, né? E aí, desse ponto de vista, por que requisitos lógicos servem? Porque requisitos lógicos são as condições necessárias para que determinado enunciado, para que determinada proposição seja verdadeira, tá bom? Por mais que a pessoa esteja lhe apresentando, né, uma hipótese ou uma tese assim estranha que você não é usual no seu cotidiano e que você desconfie, né? Isso acontece muito em defesas de monografias, dissertações ou teses doutorais que sejam bastante originais, né? Que tragam aí uma coisa nova, muito diferente mesmo, né? E aí o que você vai ter que fazer nesse tipo de trabalho? Você vai ter que apresentar várias condições para mostrar que aquela sua hipótese é verdadeira e mostrar como essas condições são verdadeiras, né? E aí, obviamente, se você demonstrou que são as condições necessárias, você consegue a verdade da sua tese, né? E aí, desse ponto de vista, você tem essa noção de requisito lógico. Mas quando a gente está falando aqui do discurso, a gente está pensando mais mesmo nas relações entre essas proposições, né? Porque você não lança apenas uma proposição sozinha, mas várias relações, e entre essas proposições, além da própria condição de verdade da proposição isolada, você vai ter condição de verdade de conjuntos de proposições. Isso também interessa e também existem requisitos lógicos, né, dessas relações, desses conjuntos. Né? Eu vou dar um exemplo de um requisito lógico de um enunciado isolado, né, e depois a gente vai entrar para verificar esses enunciados em conjunto, tá bom? Aqui a gente vai ter uma intuição, né, de um lógico contemporâneo, um filósofo contemporâneo, que é Tasker. Ele tem uma frase emblemática, né, para sustentar a sua teoria da verdade, que aí a gente tem uma intuição de teoria da verdade por correspondência, mas aí abre, né, um grande leque de debate sobre a teoria da verdade, mais uma intuição que é quando você diz, olha, a neve é branca se e somente se a neve é branca. O que você quer dizer quando você está dizendo isso? Você está dizendo que o enunciado, a frase, a proposição, a neve é branca,
é verdade apenas se de fato no mundo a neve for branca, né? Então aí você tem uma relação entre uma menção, né? Um uso de uma frase, né? A neve é branca. E aí você está relacionando isso com o próprio mundo, o próprio fato, né? A neve ser de fato branca no mundo, né? E aí o que está dando a verdade nesse caso é uma teoria de que as palavras, né, os enunciados, a proposição corresponde ao mundo. Por isso que é uma intuição de teoria, na verdade, por correspondência. Sempre que você tentar uma correspondência entre o enunciado e o mundo, você vai ter isso, né? Então veja que essa pode ser uma primeira condição de verdade para o enunciado isolado. Mas quando pensei, quando você tem vários enunciados, né? Eu vejo um exemplo de que ontem a Aline foi à aula de lógica. Isso é um enunciado, né? E você complementa, né? Ontem a Aline foi à aula de lógica e Jorge também foi, né? Você vai ter algo do tipo, né? A Aline e Jorge foram à aula de lógica, né? Mas a gente vai colocar isso assim: Aline foi à aula de lógica, tá bom? E vamos botar aqui, vou abreviar aqui, né? Jorge também. Certo. A gente tem dentro desse Jorge também, e é como vocês vão encontrar, né, nos vários escritos, etc. Dificilmente a pessoa vai escrever e Jorge foi à aula de lógica, né? Às vezes é mais curto ainda, bota Aline e Jorge foram à aula de lógica, né? Mas aí quando você for lá, né, feito alguém que estivesse peneirando ali, minerando alguma coisa, né? Você é um arqueólogo que entrou aí numa ruína antiga e você está lá reconstruindo tudo, né, com base naquilo que você encontra, você faz um modelo ideal. Quando você está reconstruindo tudo isso aí, você vai perceber que, na verdade, Aline e Jorge foram à aula de lógica. São duas afirmações, de que Aline foi à aula de lógica e de que Jorge foi à aula de lógica, né? E aí a gente vai ter aqui um ponto, né? A Aline foi à aula de lógica, a gente vai ter outra proposição, que Jorge foi à aula de lógica, e a gente vai ter isso aqui, conectando essas duas proposições, né? Esse I, Aline foi à aula de lógica, e Jorge foi à aula de lógica, né? Isso é extremamente importante, né? Porque isso vai ser fundamental para o significado de uma afirmação desse tipo, né? Você poderia ter aqui, ao invés de I, você poderia ter ou, né? A Aline foi à aula de lógica ou Jorge foi à aula de lógica. Vamos primeiro analisar aqui com o I, tá certo? Se você, por exemplo, quisesse saber, né, que isso aqui é verdade, que o que está sendo dito é verdade, quais seriam as condições necessárias de verdade dessa proposição, né? Uma proposição complexa, uma vez que a gente tinha outra proposição menor aqui, outra proposição menor ali, juntou as duas, né? O que a gente vai ter desse ponto de vista necessário? Primeiro você vai ter que imaginar, bom, primeiro tem que ser verdade, que a Aline foi à aula de lógica, né? Primeiro você vai ter que ter verdade aqui. Depois, se você estiver pensando, você está dizendo que a Aline e Jorge foram, então tem que ser verdade que Jorge foi à aula de lógica, né? Se você pensa dessa maneira, eu sei que a Aline foi, eu sei que o Jorge foi, então você vai ter, né, uma verdade total aqui. A Aline foi à aula de lógica e Jorge foi à aula de lógica. Então é verdade que a Aline foi à aula de lógica e Jorge foi à aula de lógica, né? Você vai ter essa verdade desse enunciado. Agora pense da seguinte maneira. Pense que você sabe que a Aline foi à aula de lógica, mas que você sabe que Jorge não foi à aula de lógica. Você sabe que o Jorge ficou em casa, né? Ele estava doente, etc. e não foi à aula de lógica, tá bom?
O que acontece se essa proposição aqui, Jorge foi aula de lógica, é falsa? Você vai dizer que a pessoa que chegou para você e disse Aline e Jorge foram aula de lógica, você vai achar que essa pessoa estava falando a verdade para você? Não. Aí a gente vai ter uma falsidade, uma mentira, não é? Nesse caso, se a pessoa afirmou isso para você. Por que mentira? Porque o Jorge não foi. A Aline até foi, mas o Jorge não. O que isso significa para a gente? Ora, isso significa que esse conectivo aqui, esse i, faz toda a diferença. Ele exige, ele é um requisito lógico que une aí esses dois enunciados para dar uma única verdade, né, do enunciado complexo, da proposição complexa. Isso vocês vão encontrar em vários textos, né? E vamos pensar a diferença. Vamos pensar se fosse ou.